Os primeiros habitantes de Moçambique foram provavelmente os Kusan, que eram caçadores-recoletores. No século XV, chegaram ao país os primeiros portugueses que começaram a colonizar a região. Os portugueses dominaram Moçambique durante mais de 400 anos, e durante esse tempo o país foi explorado e saqueado. Em 1964, iniciou-se a luta pela independência de Moçambique, que foi finalmente alcançada em 1975. Após a independência, Moçambique mergulhou numa guerra civil que durou até 1992. A guerra civil deixou o país devastado e levou à morte de milhões de pessoas. Desde 1992, Moçambique tem feito progressos significativos na sua recuperação económica e social. O país tem registrado um crescimento económico forte e o nível de vida dos seus habitantes tem melhorado. No entanto, Moçambique ainda enfrenta muitos desafios, como a pobreza, a fome e a falta de educação e saúde. Aqui estão alguns dos acontecimentos mais importantes da história de Moçambique. Século XV, chegada dos primeiros portugueses a Moçambique. Século XVI, início da colonização portuguesa. Século XIX, início do comércio de escravos de Moçambique. Século XX, início da luta pela independência de Moçambique. 1975, independência de Moçambique. 1977 a 1992, Guerra Civil em Moçambique. 1992, fim da Guerra Civil em Moçambique. 2000, presente, crescimento económico e desenvolvimento social em Moçambique. Moçambique é um país jovem e em desenvolvimento, mas tem o potencial de se tornar um país próspero. A corrupção é um problema sério em Moçambique. Ela afeta todos os níveis da sociedade, desde o governo até as empresas privadas. A corrupção pode tomar muitas formas, como suborno, nepotismo, apropriação indébita e tráfico de influência. A corrupção tem um impacto negativo na economia de Moçambique. Ela desvia recursos públicos que poderiam ser usados para melhorar a vida das pessoas. A corrupção também cria um ambiente de incerteza e imprevisibilidade, o que dificulta atrair investimentos e gerar empregos. A corrupção também tem um impacto negativo na sociedade moçambicana. Ela mina a confiança nas instituições públicas e contribui para a violência e a instabilidade política. A corrupção também pode levar à violação dos direitos humanos, como a corrupção na polícia e no sistema judicial. O governo moçambicano tem tomado medidas para combater a corrupção, mas ainda há muito trabalho a fazer. É importante que todos os moçambicanos estejam envolvidos no combate à corrupção. Podemos denunciar casos de corrupção às autoridades, exigir transparência e accountability dos governos e empresas, e participar de organizações que lutam contra a corrupção. A corrupção é um problema complexo, mas é possível vencê-la. Com a participação de todos, podemos construir um Moçambique mais justo e transparente. Samora Machel foi o primeiro presidente de Moçambique, servindo de 1975 até sua morte em 1986. Ele era o líder da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, que lutou pela independência de Moçambique de Portugal. Após a independência, Machel liderou o país por um período de grandes desafios, incluindo a guerra civil, a fome e a seca. O governo de Machel foi caracterizado por um forte compromisso com o socialismo e a autossuficiência. Ele nacionalizou muitas empresas e propriedades privadas, e promoveu a educação e a saúde pública. Machel também foi um forte defensor da independência dos países africanos. O governo de Machel foi criticado por sua repressão política, seu estilo de liderança autoritário e sua falta de transparência. No entanto, ele também é acreditado por ter conduzido Moçambique a um período de crescimento económico e desenvolvimento social. Machel morreu em um acidente de avião em 1986. Sua morte foi uma grande perda para Moçambique, e ele ainda é lembrado como um dos líderes mais importantes da história do país. Aqui estão alguns dos principais eventos da governação de Samora Machel. 1975, Moçambique obtém a independência de Portugal. 1976 a 1992, Guerra Civil entre a Frelimo e a Resistência Nacional Moçambicana, Renamo. 1981, fome e seca matam milhares de pessoas em Moçambique. 1984, Machel faz um discurso na Assembleia Geral da ONU, defendendo a independência dos países africanos. 1986, Machel morre em um acidente de avião. O governo de Samora Machel foi um período de grandes desafios para Moçambique, mas também foi um período de crescimento económico e desenvolvimento social. Machel é lembrado como um dos líderes mais importantes da história do país. Moçambique foi governado por um regime socialista de partido único, o Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, desde a sua independência de Portugal em 1975 até à tomada de posse do presidente Joaquim Chissano em 1986.
A Frelimo foi fundada em 1962 para lutar pela independência de Moçambique da Portugal. Após a independência, a Frelimo estabeleceu um regime socialista de partido único. O regime da Frelimo foi caracterizado pela repressão política, a censura e a violação dos direitos humanos. Em 1986, Joaquim Chissano foi eleito presidente de Moçambique. Chissano iniciou um processo de reformas económicas e políticas que levaram à democratização do país. Chissano foi reeleito em 1992, 1999 e 2004. Em 2005, Chissano deixou o cargo de presidente e foi sucedido por Armando Guebuza. O governo de Chissano foi caracterizado pela estabilidade política e económica. Chissano também promoveu a reconciliação nacional e o diálogo entre os diferentes grupos étnicos e religiosos de Moçambique. Chissano é considerado um dos principais arquitetos da democracia em Moçambique. A tomada de posse de Joaquim Chissano como presidente de Moçambique em 1986 marcou o início de uma nova era na história do país. O governo de Chissano promoveu a democratização, a reconciliação nacional e o desenvolvimento económico. Chissano é considerado um dos principais arquitetos da democracia em Moçambique. Moçambique é um país que está constantemente exposto a desastres naturais, como ciclones, inundações e secas. Nos últimos 30 anos, o país sofreu uma série de eventos climáticos devastadores que causaram grandes danos à infraestrutura, à agricultura e à saúde pública. O pior desastre natural da história de Moçambique foi o ciclone Idai, que atingiu o país em março de 2019. O ciclone causou mais de 1.000 mortes, 200.000 pessoas ficaram desabrigadas e mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas. O ciclone também causou danos estimados em 2.000 milhões de dólares. Outros desastres naturais importantes que atingiram Moçambique nos últimos 30 anos incluem Ciclone Funson, 2000, Ciclone Favio, 2007, Inundações, 2013, Seca, 2016, Ciclone Kenneth, 2018. Os desastres naturais têm um impacto devastador na economia e na sociedade moçambicanas. Eles causam grandes danos à infraestrutura, à agricultura e à saúde pública. Eles também levam à morte e ao deslocamento de pessoas. O governo moçambicano tem tomado medidas para reduzir o risco de desastres naturais, mas ainda há muito a ser feito. O país precisa investir em infraestrutura resiliente, promover a educação sobre riscos climáticos e melhorar o sistema de alerta precoce.